Boa noite a todos. Gente nova aqui? Nossa, bastante. Oi. Então, bem-vindos todos, né? A gente espera que vocês encontrem aqui o que vieram buscar, em termos de espiritualidade, em termos de encontro consigo mesmos, né? E um dos motivos que nós temos aqui das palestras é buscar passar para vocês qualquer conhecimento que faça com que vocês busquem próprio autoconhecimento. A gente entende que a única maneira de evolução pessoal é buscar parâmetros ou ferramentas que nos deem condições de buscar o autoconhecimento. Platão já dizia isso, né? Acho que era ele. Mas, enfim. Então, hoje eu quero dar para vocês, trazer para vocês informações sobre um sentimento que eventualmente a gente costuma ter, mas na hora, no momento, não se dá conta da importância que é de procurar manter essa faixa, essa sintonia, esse sentimento, tá? Essa palestra eu dei ela no início do mês, na turma da tarde, na quinta de tarde, e como ela teve uma boa repercussão, eu resolvi repetir hoje, tá? Então, só que eu queria fazer duas considerações com vocês, inclusive são considerações bem pertinentes à palestra, né? A primeira delas é o referente ao seguinte, tá? Escala das emoções. Algum de vocês já viu isso aqui na internet? Já. Né? Eu também vi isso aí uns meses atrás e achei interessantíssimo essa escala e eu resolvi guardar essa lâmina, né, com o intuito de fazer uma palestra específica sobre isso aí. Digo, vou guardar que de repente, quando surgir a oportunidade. Como eu estava trabalhando um sentimento, uma emoção, eu digo, vou procurar nessa tabela, ver se ela está inserida. E eu não encontrei. Ela não faz parte desse gradiente, hein? Alguém falou? Não. Bom, quando eu estava revendo a palestra agora para vocês, inclusive essa lâmina eu coloquei na palestra de tarde, mas me passou desapercebido uma coisa, e eu quero justamente trazer para vocês aqui, que é o seguinte, tá? Muito boa essa lâmina, porque ela fala o seguinte, né? É uma ascendente de emoções, escala de emoções, medida em megahertz. Tá? Quem não sabe o que é o prefixo mega, é 10 na sexta potência, ou seja, 1 milhão de vezes, né? E ela coloca, então, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Ascendente. Né? E, quando eu estava revisando isso aí, me chamou a atenção uma coisa. Ele diz assim, se a frequência da Terra é 210 MHz, então sua frequência tem que estar acima de 210. Eu digo, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Primeiro, frequência da Terra 210 MHz, olha, gente, quem está a par do que está acontecendo na Terra, né, sabe que a frequência da Terra está muito longe disso aí. Eu digo, vou pesquisar, estou achando estranho, 10 MHz é 210 vezes 1 milhão, seria 210 milhões. O que é a frequência? Em hertz, ela é medida, é os ciclos, né, por segundo. Tá? Então, assim, eu digo, tá estranho. Primeiro, não digo que não seja medido em megahertz isso aqui, não sei, tá? Mas com certeza a frequência da Terra não é essa.
Aí fui pesquisar, fui um pouco mais adiante, né, e descobri que eu já tinha entendimento que a frequência da Terra é medida como ressonância Schumann. Schumann é um físico que o nome dele é Wilfried Otto Schumann, se não me engano é isso aí, tá? E ele é um físico que na década de 50 ele conseguiu medir a frequência da Terra. Na frequência ELF, o que é ELF? Electromagnetic Low Frequency. Então, é a frequência baixa, né? Que tem, e essa frequência, quem percebeu isso aí foi, eu acho que na virada do século foi Tesla, tá? Mas só o Schumann conseguiu medir essa frequência. E ele percebeu o seguinte, que essa frequência ela tem um padrão estabilizado, que definiu em 7,83 Hertz. Né? Então tem uma diferença muito grande de Hertz para megahertz. Né? Eu digo, alguma coisa está errada, não está bem contado. Inclusive, gente, não sei se vocês perceberam, hoje, casualmente, eu fui pesquisar alguma coisa sobre a frequência Schumann e deu um pico essa vir bem atípico. Eu senti isso aí, não, eu digo, pô, tô estranho, hoje de manhã estava meio tonto, né? Aí fui ver agora há pouco, antes de vir para cá, eu vi que bateu acima de 40, deve ter ido a 50, a 60 Hz. Mas isso começou a acontecer da virada do século para cá. Então, assim, ó, era uma frequência padrão, 7,83, e de repente, eu acho que na década de 90 já começou a ter flutuações. E de lá para cá está tendo alguns picos muito fortes, tá? Só para que você saiba isso aí. Bom, eu resolvi ir diante da pesquisa, né? E encontrei esse quadro. A mesma tabela de emoções, né? Interessante que aqui ele coloca contraído, claro, são emoções baixas que faz com que a gente se contraia, né? Uma parte de neutralidade e expandido. E olhem, já não é em megahertz a frequência, ela está lá em hertz. Eu digo, continua estranho para mim isso aí, né? Vou pesquisar mais. E encontrei a seguinte, continuando a mesma tabela, né? Com o nome de escala David Hawkins. Tá? E nessa escala, eu não encontrei, existe essa tabela nessa escala, mas não diz o que é, não coloca uma definição, como é que foi medido, tudo mais. Eu digo, puxa vida, continuo boiando, né? O que está acontecendo? Só que interessante, aqui ele faz o seguinte, ele coloca uma parte níveis de consciência e outro níveis de emoções. Fazer o quê? Internet, de novo, vamos lá. E isso aí o Google tem de espetacular, né? Tu sai pesquisando, dá nome e tudo mais. Fui pesquisar o nome de David Hawkins, né? Descobri que ele é um médico psiquiatra espiritualista. Bom, gente, para aí um pouquinho. Agora me deu um nó na cabeça, né? Quem conhece as ciências psi, a gente sabe, percebe que os caras têm uma resistência muito grande, né, à espiritualidade. E dentro das ciências psi, a mais materialista de todas é a psiquiatria, né? E qual não é a surpresa, médico, psiquiatra e espiritualista. Aí tu vai ver o que ele fez, tudo mais. E aí eu descobri o seguinte, esse cara, ele é americano, e eu acho que na década de 50, em Milwaukee, numa universidade, esqueci o nome da universidade, ele dava aulas, né? E ele atendia pacientes, ele começou a quantificar as características eu vou falar mais ou menos por cima, porque eu teria que me aprofundar mais no assunto, né? Para dar eu vou dizer para vocês o que eu consegui descobrir, tá? O que aconteceu? Ele atendeu milhares, catalogou milhares de pessoas, eu acho que ele fez um trabalho de pesquisa, né, com relação
a níveis de consciência e conseguiu perceber que elas estão ligadas a níveis emocionais. Então, ele definiu uma escala logarítmica. Não tem nada que ver com hertz nem com megahertz. Viagem, fake news. Fake news, eu acho que o pessoal entendeu vibração, claro, vibração é medida em hertz, a gente sabe que estados emocionais é vibracional, eu quando vi aquelas primeiras lâminas, eu disse, que legal, conseguiram medir isso aí, né, um parâmetro científico, né, não deixa de ser um parâmetro científico, mas não é em hertz nem em megahertz. Qualquer dia aparece um com terahertz, que é 10 na nona potência, né, e aí vai. Então tem exagero. Alguém confundiu e o resto parece que embarcou nessa viagem, viajar na maionese, tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma escala logarítmica. O que é uma escala logarítmica? Diferente de uma escala simétrica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de escala simétrica para vocês. A régua, né? Ela é simétrica. Então, o mesmo espacinho tem o mesmo valor para tudo, né? Quando tu soma um espaço grandão, tu soma quantidades de pequenos espacinhos. Na escala logarítmica, tu dá um valor de referência de maneira que a primeira parte tem um valor, a segunda é esse valor multiplicado por um fator qualquer, não interessa, tá? E a terceira é a segunda multiplicada pelo fator. Então, assim, ó, se vocês vão ver a escala simétrica, se vocês vão traçar no eixo XY, ela vai ser uma constante, tá? Que pode ser para cima, para baixo. E a escala logarítmica, ela vai fazer isso aqui, e vai subir assim vertiginosamente, tá? Então, foi isso aqui que ele quis dar, né? Para dar a entender com relação à pesquisa. Mais adiante. Aí descobri o seguinte. Por exemplo, para vocês entenderem, se uma pessoa tem uma vibração média em torno de 300, tá? Lembra, vamos voltar um pouquinho atrás, eu acho que dá para voltar aqui. Deixa eu voltar. Lembra aqui, ó. Então, aí eu consegui entender o que ele quis dizer aqui, né? Então, esqueçam o megahertz. O que ele quer dizer é o seguinte: se a frequência, a média da frequência da Terra, vamos dizer assim, do escopo emocional das pessoas, da humanidade da Terra, né, seria 210, né? Então, a nossa frequência teria que estar acima disso aí, né, na transição, com relação à transição planetária. Faz sentido agora? Né? Por quê? Porque abaixo disso aqui, nós vemos emoções muito negativas, tá? E acima de 200, começa a haver uma mudança na tua frequência emocional. Não é a frequência da Terra. Então, vamos separar bem as coisas. Então, o que eu tenho aqui? Nós, humanos mortais, as nossas emoções, elas é uma gangorra, né? Convenhamos, um dia nós estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo. Então, a média das nossas frequências, normalmente, ela estaria aqui embaixo. Normal. Então, e o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, é a média das frequências, não é os picos que vocês têm, ou isso aqui. Eu tive um pico que eu aceitei, tive uma aceitação, ou senti muito amor. Não, aquilo foi um pico, não é a média. Né? Normalmente, vamos dizer assim, a humanidade, de uma maneira geral, está muito aqui nessa parte. Tá? Então, vamos adiante aqui para vocês entenderem o que ele está querendo dizer. Então, ele diz o seguinte, se nós tivermos alguém com um padrão médio em torno de 300,
equivaleria a ter 90 mil pessoas vibrando aqui, com padrão médio aqui dentro. Então, uma só pessoa, com padrão lá em cima, equivaleria aquilo ali. Isso se estivesse vibrando aqui. Ixi, desculpe. Se tivermos alguém vibrando aqui, ó, em amor, por exemplo, equivaleria a 750 mil pessoas vibrando aqui. Ou seja, ela equilibraria no padrão de 210. Entenderam o que ele quis dizer com logarítmica? Vamos mais adiante para vocês terem mais um. Se a pessoa estiver vibrando, e assim, ó, quem é que está vibrando nisso aí? São grandes guias espirituais, médios, grandes, né? Poderia falar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? O Chico Xavier. Então, assim, ó, são pessoas que já estão num padrão vibracional lá alto. Dificilmente eles descem. O padrão deles é muito elevado, né? Então, se alguém tivesse aqui em torno de 600 passos, felicidade, equivaleria a 10, contrabalançaria com 10 milhões de pessoas com esse tipo de emoção, né? E, pelo que eu entendi, na época, ele diz assim, ó, tem 22 pessoas nesse padrão encarnadas. Eu não sei de onde ele tirou isso aí, tá? Mas é o que estava... Oi? É o que estava escrito lá. 22 seres encarnados com esse padrão emocional. Puxa, aí dá para entender quanto a gente está longe disso aí, né? Se alguém estiver vibrando em 700 iluminação praticamente, seria o equivalente a 10 milhões de pessoas vibrando abaixo de 200. E que, na época, ele diz, tem cerca de 10 somente encarnados. Uau! E quem chegou no estado de iluminação, né? Ele vai contrabalancear a negatividade coletiva da humanidade. Ou seja, se tiver um avatar, o que é um avatar? Alguém encarnado, né? Ele sozinho, se ele estiver vibrando no nível de iluminação, ele vai contrabalancear, então, de toda a humanidade. Fantástico isso aí, né? E agora dá para entender por que existe uma coisa que eu nunca tinha entendido, né? Que na transição planetária, não sei se vocês também chegaram a esse entendimento, que 144 mil mestres ascensos queriam dar um impulso para, né, elevar a faixa vibratória da humanidade. Agora, com essa tabela aqui, dá para entender que realmente é essa possibilidade, né? Bom, vamos adiante. E outra coisa que dá para entender é o seguinte: por que às vezes, quando se juntam pessoas para vibrarem, fazer uma meditação, vibração e conseguir levar seu padrão vibratório, os guias espirituais dizem que vocês não têm noção da potência que vocês geram com isso aí. Agora devem entender. Faz sentido, né? E para finalizar, na época ele diz assim, ó, no momento que nós atingirmos 15% da humanidade vibrando acima desse padrão aqui, a Terra atinge o coeficiente para a transição planetária. Ok? Muito bem, isso aqui eu queria trazer para vocês, para mim foi ótimo, eu consegui entender isso aí também, passar para vocês, mas eu acho que eu pretendo fazer futuramente uma palestra só sobre isso aí e vou estudar um pouquinho mais, tá? Bom, a segunda coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Há anos atrás,
no Facebook, não faz tantos anos assim, né? O Facebook é muito recente. Um amigo meu postou essa foto do grupo, né? E eu, quando vi essa foto, gente, o meu coração deu um disparo, né? Eu digo, uau! Por quê? Aí vocês podem me dizer, pô, claro, olha só, vocês já viram assim, ó, todo mundo magrinho, todo mundo, anos 70, gente, todo mundo saudável, hoje está todo mundo gordo. Não, não tem nada a ver com isso aí. Aliás, semana que vem, de noite, vai estar a Carolina Rodut, ela é terapeuta de alimentação quântica. Ela vai dar palestra aqui, tá? Bom, gente, não é isso aí, não tem nada a ver. Quem conheceu Ipanema nesses anos, eu diria 60, 80, eu vou mostrar para você, não funciona muito aqui. Essa aqui é a tábua, que hoje não existe mais, tá? Morro da Tapera, conheço muito isso aí porque era o meu chão nessa época. Tá? E por que essa foto me trouxe, me deu uma descarga de adrenalina? Vocês estão vendo esse barquinho aqui? Isso aqui é um snipe, é um veleirinho para 2 pessoas, mas que a minha turma, a gente usava esse barco, 4, 5 pessoas em cima, ia velejar por Ipanema, na Bahia, ali na frente. E eu, a primeira vez que eu andei foi num barco desses aí, e eu me apaixonei pelo esporte. Me senti assim, gente, vocês não têm noção, a sensação de liberdade que me dá, e de amplitude, porque assim, tu fica numa integração muito grande com a natureza. Então eu aprendi a velejar, e essa foto, eu me lembro exatamente desse dia, foi num sábado, nós tínhamos combinado, foi a primeira vez que a gente combinou de colocar o barco na água de manhã cedo, e normalmente a gente colocava por volta das 2, 3 horas da tarde, mas a gente combinou de 9 horas botar o barco. Botamos o barco, velejamos, e meio-dia o pessoal foi almoçar e eu fiquei sozinho cuidando do barco. E foi a única vez que o barco ficou exatamente nessa posição, estava entrando o vento sul, eu me lembro muito bem, eu ajeitei as velas, digo, não vou baixar as velas por enquanto, né, tá tranquilo. E chamou atenção porque girou, ficou um monte de gente em volta perguntando e tal, e eu me achando cara, né? Então, um desses caras aqui sou eu, pode ter certeza. Qual? Não sei. Mas é um dos magrinhos que está ali, tá? Bom, desde então, a paixão pela vela é muito grande. E eu me sinto... aqui tem uma outra foto, justamente, quase do mesmo local, só que de um outro ponto. A tábua estaria aqui, né? Quem é das antigas aí sabe, houve na década de 80 o óleo de vela, né? E eu participei várias vezes da vela. E eu trouxe essa foto porque eu estou aí nela de novo. Mas dessa vez eu sei onde é que eu estou. É esse cara aqui que está naquela prancha da época, na virada de final de 70, início de 80, um dos meus amigos aí de Ipanema, o pai dele fez um barco, um veleiro grande, e nos convidou para participar de regatas de barco de oceano, né? O que são barcos de oceano? São barcos maiores, cabinados, né? Então a tripulação, dependendo do tamanho do barco, era 4, 5 pessoas, alguns barcos maiores tinham 10, 12 pessoas, né? E eu comecei a participar também disso aí. E a primeira vez que eu entrei nesse barco, gente, eu me apaixonei pelo barco, né? Lindo, lindíssimo. E essa aqui, ó, para vocês verem, eu considero o meu quintal de casa é o Guaíba. Né? Eu conheço tudo isso aí, a Lagoa dos Patos não é ali onde está, é mais adiante, depois daquela barra lá, tá? Então, assim, ó, para mim, é o meu quintal até hoje, né? E como eu falei para vocês, nessa época, 99, setembro de 99, vai fazer 20 anos agora, eu encontrei um desses amigos em Ipanema,
E ele chegou para mim e disse assim, Rui, a gente começou a conversar e disse, pai, eu preciso ir lá no Veleiros, arrumar o barco do pai, não sei o quê, vem comigo, vamos junto, depois eu te largo aqui de volta. Eu digo, vamos embora. Sempre adorei estar em ambiente de náutica, de barco, né? Fomos junto. Chegamos lá, ele arrumou, eu digo, e outra, eu queria matar a saudade também daquele barco que, né, há 20 anos atrás eu velejava muito, queria ver, digo, tá, vou lá, oportunidade de ver o barco. Aí, sem vergonha, ele, né? Pois é, o pai botou a venda o barco, não sei o quê. Eu digo, tá, fui lá, olhei, né? Ai, assim, aquele barquinho lindo, lindo, lindo. Aí eu estava sentado no cockpit, eu disse assim, tá, Nelson, quanto? Para ti, assim, dá pra gente fazer alguma coisa. E tanto, eu digo, ai, setembro, digo, eu vou fazer uma contraproposta. Digo, pode fazer, contigo não tem erro. Eu digo, então tá. Eu digo, vou te dar uma parte que eu tenho em grana agora, e eu sei que eu ia entrar grana, digo, mais em novembro, dezembro, entre o 13º, eu integralizo a grana que precisa, né? Passou para o pai dele disse assim, Ruizinho, fechado o negócio contigo, tá? Pode ficar com o barco. Gente, eu peguei aquele barco e levei para os Jangadeiros. O barco é esse aí. Tá? Levei para os Jangadeiros. E aí, quando eu botei o barco e amarrei e voltei para dentro da cabine, me deu assim, ó, eu chorei. Emocionado que eu estava, porque eu me lembrei de uma coisa. A primeira vez que eu entrei nesse barco para velejar numa regata, assim, eu fiquei encantado com o barco, eu disse assim, ó, nossa, eu vou ter um igual. E qual não é a minha surpresa? Que quando eu sentei, eu me lembrei disso, eu digo, não podia ser mais igual, né, gente? Era o próprio. Era o próprio. Olha a força que a gente tem emocional quando quer alguma coisa, tá? Mas não é só isso, ó. Cada vez que eu saio nesse barco, gente, cada vez que eu entro nele, às vezes eu não preciso nem sair, a sensação de amplitude é muito grande. Vou mostrar ele aqui para vocês, dentro como é que ele é. Esse aí, meu filho, na época tinha, aí nessa foto, eu acho que ele tinha uns 7 anos. Hoje ele está com 16 anos, quase que ele veio aqui comigo. Eu digo, se tu for, tu vai ter uma surpresa. Não veio, né? Mas, enfim, olha que coisa mais acolhedora. O barco é todo de madeira. Os barcos novos são de fibra e não tem a mesma energia dentro, tá? Esse barco teve a venda numa época que eu estava muito mal financeiramente. Felizmente, ninguém comprou, sabe? E assim, ó, e o dia que eu tirei, o Lourenço estava comigo, o dia que eu tirei, que eu dei uma equilibrada financeira, né, e que eu tirei o papel do víndice, ele começou a chorar. Ele chorou ali comigo. Por que está chorando? Pai, eu rezava para tu não vender o barco. Que coisa, minha querida. Ele sabia o quanto importante era para mim esse barco. Aqui nós indo aqui, só para vocês terem uma ideia, aquela ponta lá, ó, aqui tem uma estrutura branquinha, dá para ver, farol de Itapuã. Aqui é o limite, Guaíba e Lagoa dos Patos. Essa foto, essa época aí, nós demos um passeio, levei, de novo. Eu levei ele para passear, ó, ali o farol, tá? E ele foi muito parceiro durante alguns anos. Essa praiazinha, olha que coisa, que encanto. Essa praia, existe outras no Guaíba, mas justamente para o lado da lagoa, né? Que a lagoa também é linda. Olha o recanto lindo. Essa praia hoje, essa é a praia do sítio. Existia uma vila aí que foi retirada, virou uma reserva. Hoje eles não permitem que a gente desça mais aí. Tá? Eu lamento, assim. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? Imagine o seguinte. Inúmeras vezes eu cheguei nessa praiazinha, ou em outras, né? Vinha nadando, sentava na areia e ficava contemplando a minha praia sozinho, ela é minha, então ela é minha. O Guaíba é meu, os morros são meus, o céu é meu,
tudo me pertence e eu pertenço a tudo isso aí, né? A sensação que eu tinha, nossa, era uma coisa maravilhosa. Então eu ficava horas curtindo isso aí, a mente assim, ó, zen, 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 zen. Passava horas olhando, vendo os pássaros, os animais, os bugios aí, tem bugios, é coisa mais linda, né? Enfim, gente, o que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Aqui nós retornando, né? Foi numa Páscoa que a gente fez esse... Eu tinha dado uma tarefa para ele, eu digo assim, eu duvido tu nos levar, eu não vou fazer absolutamente nada, tu vai nos levar. Ele pegou, botou o bote na água, eu subi no bote, e ele foi... Nossa, deu muitas voltas, mas chegou lá, amado. O que eu queria dizer para vocês aí? Eu quis passar para vocês aqui, isso aqui não é exibicionismo, gente, não é por esse lado, mas o sentimento que eu tinha. E eu tenho, cada vez que eu pego o meu barco e saio, inúmeras vezes eu, de noite, assim, ó, lua cheia, uma noite maravilhosa, vou para o barco, passo a noite fora e volto no outro dia de manhã. Então eu fazia aí, cansei de fazer esse tipo de coisa, né, de ir, voltar no outro dia, correr, tomar um banho, vai trabalhar. Então eu fazia isso aí. No verão, então, todo final de tarde eu estava tomando chimarrão no barco, né? Por quê? É uma sensação muito agradável que eu sentia. E durante anos eu não percebia o que eu sentia. Eu nunca parei para pensar o que eu sentia. Eu sei que eu sentia coisa leve, né? E cada vez que eu voltava de uma navegada dessas, gente, eu estava flutuando. E muitas vezes eu estava mal, emocionalmente, sabe, depressivo, ou por algum motivo ou outro, isso aí a gente tem essas flutuações, né? Entrava no barco, parece que assim, ó, limpava tudo, né? Muitas vezes nós temos esse sentimento e não percebemos o que é. Que eu vou dizer para vocês. Gratidão. E é esse sentimento que nós vamos, que é o motivo da palestra. E a pergunta é: já pararam para pensar por qual motivo vocês são gratos ou gratas hoje? Acho que realmente nunca se parou para pensar isso aí, né? Eu me dei conta desse sentimento de gratidão faz uns 2 anos atrás somente, né? Eu estou com barco há 20 anos. E como a gratidão afeta a sua vida? Bom, se a gente não consegue nem parar para pensar por que é grato, imagina se vai se dar conta do que a gratidão nos trouxe, né? Da vida. Eu resolvi pegar um texto da Louisa Fletcher, não sei quem é ela, de 2015, que eu tinha lido há muitos anos atrás, trouxe, eu digo, vou guardar, um dia pode ser que eu pegue para a palestra. E foi o que aconteceu, né? E o nome do texto dela é Leis da Gratidão. Eu modifiquei algumas coisas, desculpe, e adaptei. Primeira lei da gratidão tem a ver com prosperidade. E assim, ó, e preste atenção, porque depois que eu colocar as 12 leis aqui da gratidão que ela colocou, eu vou pedir para vocês tentar colocar naquela escala onde nós poderíamos colocar o sentimento de gratidão. Tá? Eu sei onde, eu pesquisei. Vamos lá. Prosperidade. Quanto mais você está em estado de gratidão, mais vai atrair as coisas pelas quais ser grato. Lembram-se a lei da atração? Alguém já leu? Vários de vocês já devem ter lido. Qual era a base do sentimento? Gratidão. Se tu não entrar nesse sentimento, tu não vai atrair nada. Tu pode atrair, tentar atrair mentalmente. Quero uma Ferrari. Tá, um Fuquinha, né? Mas se vocês não entrarem no estado, e observe o seguinte, o estado emocional, o estado de gratidão é um estado emocional alto, depois vocês vão ver quanto.
Se vocês mantiverem esse estado mais frequentemente, as coisas vão ser atraídas. Então, seja grato pelo que você tem e vai acabar tendo mais. E foque sobre o que você não tem e nunca vai ter o suficiente. Qual é o foco que a gente vê da humanidade de uma maneira geral? Estão sempre reclamando porque queria ter o carro do último tipo, porque queria mudar, ir para um lugar melhor, porque queria trocar de roupa, por não sei o quê. Mas é sempre no sentido reclamatório. Baixa energia. Baixa energia, o que vocês vão fazer? Não vão atrair. Vão atrair coisas ruins. Né? Segunda lei. Felicidade. Ser feliz nem sempre vai te fazer grato, mas ser grato sempre vai te fazer feliz. Pensem a respeito disso aí. Quando a gente está em estado de gratidão, nós estamos imbuídos da felicidade. É inerente à felicidade. Mas muitas vezes a gente é feliz por alguma coisa, mas não percebe o estado de gratidão. Né? Então, ser feliz nem sempre vai te fazer grato, porque passa desapercebido. Né? Mas, enquanto estiver nesse estado de gratidão de maneira consciente, pode ter certeza, tu vai estar feliz. Vamos mais adiante para entender isso aí. Então, é quase possível apreciar um momento sincero e olhar severamente ao mesmo tempo. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Então, ser feliz agora não significa que você não deseja mais. Significa que você é grato pelo que tem e paciente ainda por que está por vir. Né? Então, esse estado de gratidão nos deixa, assim, ó, como é que eu vou dizer assim, ó, mais aberto para o que vier, mas de uma maneira mais pacífica, mais harmoniosa. E muito diferente do estado de ansiedade. Eu quero, eu preciso aquilo, não sei o quê. Tu está no estado de ansiedade. Estado de ansiedade, depois nós vamos ver de novo, está lá embaixo. Né? Então fica difícil conseguir certas coisas. Misericórdia. A gratidão, ela fomenta o verdadeiro perdão, que é quando você pode sinceramente dizer obrigado pela experiência. Eu vou colocar entre aspas negativa, porque no momento da experiência, né, se estamos falando de perdão, é porque fomos magoados. Ou nos sentimos magoados. Ninguém tem o poder de nos magoar, mas nós temos a capacidade de nos magoar e perdoar isso aí. Né? Não vou entrar no mérito da questão, mas o fulano fez isso comigo, não sei o que. Era a experiência que tu estava traindo na época. Né? Então, assim, ó, o que tem que levar em consideração? É a experiência. O que tu aprendeu com aquilo? Né? Nem que seja coisa do tipo assim, ó, puxa, não vou me meter com esse tipo de pessoa porque não é legal, de repente. Né? Ou vou tentar melhorar a maneira de me relacionar, enfim. Tem qualquer experiência que a gente tiver, seja negativa, positiva, neutra, sempre tem um aspecto de aprendizado. O planeta é uma escola. Nós estamos encarnados aqui como alunos, não como mestres, como alunos. Né? Se alguém tem dúvida, eu trago de novo aquela escala ali, para vocês verem que nível vocês colocam. Então, assim, ó, não faz sentido condenar, lamentar uma lição de vida importante, muito menos pessoas. A gratidão traz um sentido para o ontem, paz para o presente e cria uma visão positiva para amanhã. Quando tu está em estado de gratidão, tudo é muito bom, tudo é belo, tudo é maravilhoso. E eu já experimentei nessa situação estou em estado de gratidão, vou pensar
na pessoa aquela que eu... E tu sabe que assim, ó, tu sente a pessoa de maneira diferente. Tu não quer mais ela mal, né? Tu não quer... parece que assim, ó, muda a tua frequência e aquilo passou como se fosse uma brincadeira, uma briguinha de criança. Lembram? Quando criança, quantos de nós brigávamos com amiguinhos, tudo mais, passava 2 minutinhos e trazia uma novidade, pum, já estava brincando tudo de novo. E aquela coisa assim, ó, pum, ninguém ficava com mágoa. Né? A criança não tem isso aí, ela não tem a mágoa. A mágoa surge à medida que o ego se sobressai depois eu acho que assim, ó, durante a adolescência. Aí que vem o ego, e aí a gente começa a se sentir magoado por algumas coisas. Mas quando criança, quanto mais tenra a idade da criança, menos ela vai sentir mágoa. Agora, o adulto, ele tende... E aí, assim, ó, existem tipos de pessoas, né? Tem pessoas que não se magoam, ou quando muito é uma coisa passageira, ela não leva mal. Agora, tem outras pessoas que ficam remoendo. Né? Aquele desgraçado pisou no meu pé e ele vai se arrepender por ter pisado no meu pé. Às vezes uma coisinha sem nada, né? Mas que ele vai levar de... Eu não vou levar esse desaforo para casa. Né, gente? Então, assim, ó, quando a gente está nesse estado de gratidão, podem ter certeza, o perdão vem mais fácil. E até sugiro vocês, quando se sentirem necessário, aproveitem, puxem as mágoas e os que magoaram vocês e transmitam energias de perdão. Vai ser maravilhoso, tá? Saciedade. Você nunca precisa mais do que tem em dado momento. Verdade, gente. Nós temos o péssimo hábito de, quando está sobrando as coisas, nós a recolhemos. Enquanto tivermos mãos, nós recolhemos. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei da vez passada aqui. Imagine vocês caminhando numa estrada qualquer e, de repente, uma árvore frutífera carregada com galhos para a rua. Aí, tipo, estou com fome, vou pegar. Não, mas eu vou pegar só um. Vocês vão pegar tantos quantos vocês puderem levar. E mais, mesmo sabendo que vão levar para casa, talvez como 1 ou 2 e o resto apodreça, mas vocês vão levar. É inerente a gente fazer esse tipo de coisa. Dificilmente tu vai só pegar o que tu precisa para o momento, né? E deixa, vai embora. Não. Mania que a gente tem é de, pô, tá sobrando, tá dando sopa, opa, vou levar. Tem sido dito que a mais elevada forma de oração é dar graças. Em vez de orar para as coisas, dê graças por aquilo que você tem. A gente aprendeu que uma oração, tu tem que pedir alguma coisa. É equivocado, né? Não que não possa pedir. Muitas vezes assim, claro, se tu está precisando, tu está necessitado num dado momento, eu já tive momentos assim, de orações muito fortes, muito potencializadas pelo lado emocional, e depois perceber que, uau, funcionou, né? Perdi meu filho uma vez, meu primeiro filho, não esse segundo. Casualmente, num festival de vela lá em Belém Novo, ele tinha 3 aninhos, gente, cheio de gente. E eu estava conversando com os amigos, ele perto de mim, conversando, e de repente eu olho, cadê meu filho? E aí saio procurando, calmamente, vou procurando, e esse calmamente vai se tornando em ansiedade, e eu vou ficando alucinado. Eu já pego meus amigos, gente, me ajuda a buscar o Keone, porque eu perdi. E aí sai todo mundo assim, e nada, e passa os minutos, e eu, nossa, e eu vou para a beira da água para ver se ele está. Gente, assim, ó, a gente começa a entrar em pânico,
né? E naquele momento, Deus me ajuda. Na hora, fui eu falar isso e me veio uma intuição. Opa, do outro lado desse parque tem um parquinho de criança. Fui para lá, estava lá, brincando, feliz da vida, junto com umas criancinhas que ele tinha encontrado lá. Né? Então, o que é isso aí? Ó? É um pedido, é uma oração, mas ele é tão forte, né, que os teus guias mentores certamente te ouvem e vão te ajudar. Eu tenho várias outras pedidos assim que eu fiz, e eu acredito que vocês também devam ter passado por isso, né? Mas, por que de vez em quando, e cada vez mais, quando vocês forem fazer orações, agradeçam o que tem? Agradeço a saúde, agradeço o lugar que vocês têm para morar, agradeço roupa, comida, amigos, enfim, assim, nossa, é uma lista enorme. Se vocês precisam sentar e começar a anotar, e até sugiro que vocês façam isso para ter uma ideia de como vocês são beneficiados de bênçãos, e às vezes a gente não percebe, né? Que poderíamos estar gratos. E geralmente a gente está numa situação de nunca estar satisfeito, né? Quando a vida dá toda a razão de ser negativo, aconteceu um acidente, aconteceu algum problema, perdeu o emprego, enfim, né? É os altos e baixos que a gente passa. Está negativo? Pense em uma boa razão para ser positivo. Se vocês, claro, não é da primeira vez que isso aí vai funcionar, mas à medida que vocês forem trabalhando dessa maneira, quase que o negativo vocês conseguem mudar e não deixar ele permear a energia de vocês e desequilibrar, né? Então, sempre há algo para ser grato, por pior que seja. Mesmo que você tenha que dizer algo do tipo assim, ó, tá, o que eu preciso aprender com essa situação? Né? Vamos mudar o foco. Em vez de ficar revoltado, indignado, o que eu preciso aprender com isso? Qual é a energia que me chegou? Indignação, raiva, né? Inveja, prepotência? Puxa, opa, veio uma energia negativa. Vamos trabalhar isso. Gratidão por me mostrar, né? Vamos. E outra coisa assim, ó, eu já dei várias vezes, de vez em quando eu dou essa palestra. O estado emocional que a gente tem, tu só pode modificar ele primeiro quando tu reconhece que tu está com um estado emocional negativo. Raiva, ódio, mágoa, não interessa o que seja. Só pode modificar se tu reconhecer que tu tem. Muitas pessoas não reconhecem determinados estados emocionais, né? Segundo, tu só pode modificar no momento do agora. Ou seja, quando tu tiver percebido isso conscientemente. Aí tu vai ter o poder de modificar essa energia. Dicas importantes. Depois, uma vez por ano eu faço essa palestra aqui, porque é muito boa, vale a pena. Se não me falha a memória, tu assistiu uma. Isso. Próxima lei. Plenitude. A gratidão inclui tudo. Dias bons dão-lhe felicidade. Dias ruins dão sabedoria, dão calma, dão tranquilidade. Procurem qualquer coisa, mas sejam gratos até pelo dia ruim. Muitas vezes eu peço para ter um dia ruim, porque quando o dia está bom, eu adoro estar na rua velejando, e às vezes as tarefas de casa vão acumulando. Eu digo, puxa, larga uma chuvinha aí para mim poder fazer, limpar a casa, arrumar algumas coisas que eu preciso, né? Então, assim, ó, sempre aceitem, né, os momentos que vocês têm e agradeçam. Porque todas as coisas que têm contribuído, todas as coisas têm contribuído para o nosso avanço, né? Então, deve incluir as coisas em sua gratidão. Isso é, especialmente verdadeiro em seus relacionamentos,
nós nos encontramos com pessoas comuns em nossas vidas, mas se você lhe der chance, todas elas têm algo importante para ensinar. Relacionamentos. Com certeza, dificilmente algum de vocês já encontrou uma gêmea. Se encontrou, que bom. Porque, em primeiro lugar, o plano espiritual entende que, como nós estamos numa escola de aprendizado, não vamos botar uma alma gêmea junto de nós. Em raras ocasiões e somente em situações muito especiais. Mas, na maioria das vezes, ele vai colocar perto de vocês aquilo que vocês precisam atrair para ter aprendizado. Então, assim, ó, vão ter rusgas com qualquer relacionamento, amigos, parceiros de trabalho, relacionamentos afetivos, né? Não importa. São pessoas que estão ali para te ensinar e tu tem que estar aberto para esse aprendizado. Ah, mas a outra pessoa não está. Tudo bem, problema dela. Estejam vocês abertos para isso. Momento do agora. O que você tem para ser grato no presente muda. Ou seja, seja grato por tudo que você tem agora, porque nunca sabe o que vai acontecer em seguida. O que você tem acabará por ser o que você tinha. Né? Ou seja, o que você tem agora, passou um segundo, ficou no passado. Então agradeça tudo que tem, tudo que está vindo, tudo mais. Oh, pensei que... Tá. Me assustaram agora. A vida muda a cada dia. E essas bênçãos vão ser gradualmente mudando junto com ela. Então, o que vocês estão agradecendo hoje, né? Vão vir novas coisas. E esse estado de gratidão vai permitir que vocês recebam cada vez mais. Sétima lei, expectativa. A mente grata nunca toma coisas como garantidas. Cuidado com expectativas, principalmente com relação a outras pessoas, a relacionamentos, a situações, né? A gente tem a tendência de usar e trabalhar muito com expectativas. Trabalhou com expectativas? Pode ter certeza que dificilmente aquilo que tu espera vai acontecer. Então estejam preparados para aceitar o que vier, sem expectativas. Quanto menos expectativas, menos desgastes, menos desequilíbrio nós vamos ter. Principalmente com relação a relacionamentos. Nós temos uma tendência de, quando entramos num relacionamento, imaginar a pessoa, né, excepcional. Imagina, encontrei a alma gêmea da minha vida, né? Até o momento que começa a conviver. E aí começa a vir a dura realidade dos passos que nós demos, né? Faz parte, estejam abertos, faz parte. Aquilo que separa o privilégio do benefício é a gratidão. Bom, vamos adiante, vamos pular isso aqui. Não, são 12. Quer que eu vá tranquilo? E ainda tem a parte finalzinha, os finalmente. Coerência. Então, assim, ó, enquanto você expressar sua gratidão, não deve esquecer que a maior valorização não é simplesmente proferir palavras, mas vivê-las diariamente. O que eu quero dizer com isso aí? Mente separada do sentimento. Falta de coerência, né? Então, nós temos que buscar a coerência. Mente, sentimento e ação. São as três coisas que tem que ter coerência. A falta de coerência nessas três desarmoniza. Ok? Mas eu quero ser uma boa pessoa e eu vou forçar para ser uma boa pessoa. Mas eu tenho uma raiva, eu tenho um problema, eu não sei. Tudo bem. Lembra do que eu falei para vocês sobre sentimentos, sobre emoções? Querem mudar as emoções?
aceitem aquela emoção negativa que vocês têm. Porque se vocês negarem, não tem como... Como é que vocês vão mudar uma emoção negativa se vocês não aceitam que tem ela? E a tendência do ego é não aceitar as coisas negativas, principalmente quando já está numa caminhada espiritual. E no início é bem assim, ó, a gente se sente, ó, nossa, já sei um monte de coisa sobre espiritualidade, já sou um ser espiritualizado. Lembro do relacionamento, quando começa a cair a realidade, de repente começa a cair a realidade, começa a acontecer coisas e o teu padrão vibratório baixa, e aí tu te dá conta, nossa, a caminhada espiritual é grande. Não é assim de uma hora para outra, não é o conhecimento que te dá ela, é quando tu consegue equilibrar o sentimento com o que tu pensa. Então, o que mais importa não é o que diz, mas como vive. Então, procurar ser coerente com aquilo que a gente tem, né? O ladrão é coerente. Ele rouba, ele sabe que ele rouba, né? Ele aceita que é um ladrão. Então, mentalmente e emocionalmente, ele é coerente, né? Só tem um padrão vibratório baixo, mas é coerente. E a gente, quando está trilhando a caminhada espiritual, tem que puxar a coerência junto, senão dá desequilíbrio. Então não basta dizer, mostre, não basta prometer, prove. Nona, tem a ver com retribuição. Gratidão inclui retribuição, né? Então, na agitação da vida cotidiana, quase a gente não percebe que recebemos muito mais do que damos. De fato, nós recebemos muito, né? E a vida não pode ser rica sem essa gratidão. Aquilo que eu falei, se vocês sentarem hoje pensando em gratidão, o que eu posso ser grato? Bom, um caderno de 50 folhas vai ser pouco. Porque vocês vão começar, vai vir coisas e é muita coisa. É tão fácil superestimar a importância das próprias conquistas em comparação com o que temos com o auxílio de outros. A mídia, hoje, nos induz a sair fora desse estado de gratidão. Nos induz a buscar sempre por novas coisas materiais, comprar, viajar, né? Sempre procura nos manter num estado de ansiedade, né? E aquele teu momento que tu precisa. Lembra que eu falei do barco? Por que o barco me deixa super bem? Eu chego lá dentro, eu esqueço o mundo aqui fora e, naturalmente, hoje eu entro num estado, né, de padrão vibratório mais elevado. O que para vocês causa isso aí? Procure buscar isso aí e procure estar, vamos dizer, ir atrás. Pode ser, por exemplo, um passeio na natureza, uma viagem, visitar amigos, qualquer coisa que te eleve o padrão vibratório, e agradeçam. Entrem em estado de gratidão e procurem manter esse estado. Não deixe ele passar simplesmente, passou, e vocês não perceberam o estado de gratidão. Procure reter esse estado. Doce lembrança. A maior homenagem às pessoas e circunstâncias que você perdeu não é a tristeza, mas a gratidão. Seja quem for a pessoa. As pessoas passam na nossa vida e quando elas entram, geralmente elas têm alguma coisa para nos mostrar. Mesmo que saia pelas portas dos fundos, ou pelas laterais, ou pela porta da frente, não interessa, né? Todas elas deixaram alguma coisa boa, outras não tão boas. Foquem no que é bom. Falar é muito fácil. Com o tempo e trabalhando os sentimentos de gratidão, vocês vão ver como isso aí fica mais fácil. Aquilo que a gente falou sobre perdão. Então, só porque alguma coisa não durou para sempre, não significa que não foi um presente, né? Seja grato pelos caminhos se cruzarem e por ter tido a oportunidade de experimentar algo maravilhoso e deixa partir.
11ª, bênção da vida. Para ser verdadeiramente grato, você deve estar realmente presente. De novo, eu vou tocar nisso aí. O sentimento de gratidão muitas vezes vem, a gente não percebe e deixa escapar. Por quê? Porque a gente não fica no presente. E essa é uma dificuldade que a maioria de nós tem. Por quê? Porque o nosso ego toma conta da mente e nos tira do presente. Né? Então, assim, ó, se vocês conseguirem ancorar as essências para o presente e segurar esse sentimento de gratidão, respirem fundo, vão, caminhem, sintam a energia, a bênção do ar, a bênção de ter amigos, a bênção de ter natureza maravilhosa, a bênção de ter um corpo maravilhoso, perfeito. E agora me faz lembrar bênção, né? Conte as bênçãos em sua vida. Alguém leu aqui? É um texto do Og Mandino, memorando de Deus. Ele é direcionado para pessoas que, de repente, estejam num estado depressivo. Começa a ler aquilo ali, e como se Deus estivesse falando com vocês. Aí ele diz o seguinte: vocês têm que dar bênçãos porque eu coloquei em vocês uma rede neural de tantos quilômetros, com células especiais, com não sei o quê, e ele vai enumerando as bênçãos. Quando tu termina de ler, acabou a depressão, gente. Sério. Acabou. Assim, ó, aí tu vê assim, ó, nossa, eu não percebi que eu tenho todas essas bênçãos, né? E estou me queixando da vida. Então, muitas vezes esquecemos que o maior milagre não é andar sobre a água, mas caminhar sobre a terra, né? Estar no dia a dia e estar imerso no momento do presente, apreciando e se sentindo vivo. O que eu sinto quando eu saio com o barco, lembra que eu falei para vocês? Assim, eu me sinto, eu sinto o ar do Guaíba é diferente, o cheiro é diferente, não é fedor, gente, não é diferente. Às vezes ele tem um cheiro terroso, maravilhoso, né? Outras vêm fragrâncias das matas na primavera, então, puxa, é fantástico. Fluidez. 12ª e última. Abandonar o controle multiplica o potencial de gratidão. Amados, todos nós, em algum momento da vida, alguns mais, outros menos, somos controladores. Somos controladores dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa vida. Então, tudo nós temos que controlar. E aí, por sermos controladores, a gente esquece de deixar as coisas fluírem. Investimos muita força, perdemos todo o nosso potencial, né, tentando controlar os aspectos da nossa vida e da vida dos outros que estão à nossa volta, né? E a gente se perde no caminho e desvia, muitas vezes, aqueles que estão à nossa volta. Então, aprenda a deixar ir, relaxar um pouco, pegar o caminho que a vida leva, né? Abandonar expectativas que não são necessárias e estar aberto para o inesperado. A melhor férias que eu tive na minha vida foi quando eu fiquei trabalhando até o último dia, até a meia-noite, para tentar resolver um problema, porque no outro dia eu ia pegar as férias. Não tive tempo de arrumar minhas coisas, então eu peguei o carro, assim, ó, de manhã cedinho, joguei as coisas lá para dentro e saí. E aí eu me dei conta do seguinte: tá, mas vou para onde? Digo, vou para Santa Catarina. Fui para Santa Catarina. Gente, assim, ó, impressionante o que foi essas férias. Me dava vontade de, vou parar aqui. Parei em Garopaba, depois saí, fui para outro lugar. E assim, ó, fui só na intuição. E foi maravilhosa. Conheci gente, conheci uma turma, fui mergulhar numa ilha com um grupo de pessoas que eu nunca tinha visto e foi fantástico a coisa. Voltei
e eu digo, pá, o ano que vem eu vou fazer a mesma coisa. Vou jogar as coisas lá para dentro e vou embora. Fiz com outro amigo. Quando na primeira noite, quando a gente foi acampar, ele pegou a barraca, abriu, Rui, cadê os ferros? Tipo, bom, vamos enjambrar. Pegamos uma árvore, um galho, né? Bom, foi tudo bem. Não foi isso aí que nos deixou, né, com problemas. Mas, enfim, quando a gente se solta e deixa a coisa fluir, a vida flui com mais intensidade, com mais normalidade. Então, vamos agora... Gratidão. Gente, começa com o hábito e acaba virando um estado de ser. Isso é fundamental que vocês entendam, né? Então comecem a agradecer. Acordou de manhã, agradeçam. Agradeçam a vida, agradeçam o dia, agradeçam, terminou o dia, dá uma revisada no que vocês fizeram, agradeçam de noite antes de dormir, peço para os teus guias levar para lugares mais elevados, para aprendizagem e tudo mais, mas agradeçam, procure estar. Eu tenho feito isso aí mais frequentemente e realmente assim, estou me sentindo, né? Não discuto, evito discutir. Às vezes eu vou passear, eu saio de manhã, às vezes eu vou no super, na caminhada no super, passando pelas árvores, digo, gratidão, gratidão, estou bem de saúde, né? Então eu estou sendo responsável pela minha harmonização.